gente, meu nome é Júlia Thaísa e sou uma das alunas do primeiro ano A, onde a gente vai falar um pouco sobre o livro chamado Urupês, de Monteiro Lobato. Nele nós vamos falar um pouco sobre sua obra em si, características do autor e da obra, sua intenção sobre aquele livro e entre outros. Espero muito que vocês gostem e é isso, vem com a gente. Urupês é uma obra literária escrita por Monteiro Lobato e lançada no ano de 1918. Foi escrita numa época em que Lobato cuidava de uma fazenda deixada de herança por seu avô. Não é um livro indicado para criança nem adolescente, já que ele usa uma linguagem muito formal e palavras de difícil entendimento, coisa que a gente não conhece e pode acabar não entendendo. Qual o tema do livro? O livro é dividido em 14 contos. O primeiro, Os Faroleiros, é o único que se passa no litoral, enquanto os outros 13 se passam na área rural. Qual a principal crítica do livro? Lobato critica os caboclos e as queimadas que eles fazem e o quanto isso prejudica o Brasil. Jeca Tatu é a personagem mais famosa do livro e retrata toda a ignorância e desleixo do caboclo. Urupês é basicamente uma série de 14 contos que tem como ênfase mostrar a vida cotidiana e mundana do caboclo através de seus costumes, crenças e tradições. Ao ser lançado em 1918, o mesmo sacudiu o ambiente literário do país. Tem como ponto de partida alguns artigos enviados pelo Jornal de São Paulo no ano de 1914. E um ponto interessante é que as ações dos contos de Urupês se passam em ambientes rurais e tem como plano de fundo um país que se urbaniza. Urupês, de 1918, é uma série de 14 contos focada na vida cotidiana e mundana de um caboclo, através de suas religiões, crenças, costumes e tradições. Por causa disso, ele vive aventuras e desaventuras. Esse livro ele foi aclamado pela crítica, por causa que Monteiro Lobato ele fazia diferente dos historiadores. Ele criticava as medidas governamentais tomadas naquela época, no século XX. E enquanto os outros, eles aplaudiam e apoiavam essas medidas tomadas. Além disso, Monteiro Lobato se envolveu em polêmicas. Uma delas foi a do racismo, que comparou Tia Anastácia, de outra obra, a uma macaca que ficava em Harvard. Monteiro Lobato também ele era um exímio contador de histórias. Todo mundo gostava das histórias dele. Ele também criticava quem trazia obras estrangeiras para cá para o Brasil. Ele dizia que essas pessoas não têm criatividade. E as obras dele também sempre foi focada mais para o mais realista do que um mundo fantasioso. Ele sempre deixou isso bem claro. Ecologista intuitivo, que via com olhos críticos as queimadas e o desmatamento, remeteu à seção Queixas e Reclamações do jornal O Estado de São Paulo, alertando contra uma das principais causas do empobrecimento do solo. Em 12 de novembro de 1914, o protesto alcançou inesperada repercussão e animou Lobato a concentrar-se em uma literatura calcada na figura do caipira do Vale da Paraíba. Indeciso entre um romance ou uma série de contos, um mês depois, Monteiro Lobato escreve o artigo Urupês, que ao ser lançado em 1918, continua sendo campeão de vendas, esgotando 30 mil exemplares até o ano de 1925. Aí você se pergunta qual era a intenção de Monteiro Lobato com aquele livro. Oi, Covid. Monteiro Lobato era conhecido por sua fina ironia, onde ele dizia que seus livros não passavam de lorotas que se vendiam. Mas uma das suas principais lorotas, que é o livro Urupês, completa um século de vida, onde ele fez com o personagem chamado Jeca Tatu famoso. A joia do livro é quando Monteiro Lobato personifica a figura do caboclo através do personagem Jeca Tatu, e ele apelida ele por acaso de Urupê. Para quem não sabe, o urupê é um tipo de fungo parasita. Esse livro não contém uma única história, e sim vários contos, quase todos passados numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Itaoca. E cada conto geralmente termina de uma forma trágica ou com algum elemento cômico. Urupês surgiu como modelo ideal do brasileiro para os escritores do romantismo da fase dianista. A figura do caboclo parecia com seu substituto moderno, algo que, aos olhos de Monteiro Lobato, na época ele chamou de caboclismo. E agora, por último e não menos importante, o livro Urupês não ficou preso no campo da área da literatura brasileira, Que é na parte linguística e estatística do negócio.
mas também ele foi importante para a parte da indústria do Brasil, do mercado cultural brasileiro. Aí você me pergunta, Júlia, por que ele foi importante para a parte da indústria do mercado brasileiro? Eu te explico. Foi porque, na Primeira Guerra Mundial, todos os livros que eram feitos, que os escritores daqui do Brasil faziam, eram todos enviados para o exterior e lá eles imprimiam e mandavam para aqui de volta. E sempre, né, como você sabe, dinheiro em troca, esse babado todo. E tendo guerra era um negócio mais em cima. Porém, Monteiro Lobato foi o primeiro que modificou isso. Ele fez seu próprio livro e imprimiu aqui no Brasil mesmo, no estado de São Paulo. Urupes foi escrito em 1914 e 1917 e foi postado em 1918. E nisso ele já foi um fenômeno de vendas e também isso gerou várias críticas sobre a forma que Monteiro Lobato trazia na sua escrita. E ele tinha um pé no naturalismo, já passando um pouco para o modernismo. Nisso gerou também várias críticas sobre o fator, bem no comecinho do livro, que algumas pessoas perceberam que ele fazia alguns comentários racistas. Exemplo, o caboclo ele não sabe fazer nada, ele não gosta de trabalhar. Isso é bem no comecinho do livro, se eu não me engano. E muitas pessoas estavam passando pano para ele por causa que foi um marco na história dele como sentido Pica-Pau Amarelo. E nisso, não só nesse livro que tem comentários racistas, mas também em outros, não só em Urupes.